Trindade, Unidade Absoluta e Sabelianismo, Parte 1. Olá pessoal, este é o canal Cristão Marcionita. Antes de iniciarmos o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E vamos para o vídeo. Parte 1. Trindade versus Unidade Absoluta. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar na Santíssima Trindade, ou Trindade cristã. Geralmente, a Trindade nos é apresentada como a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será que existem bases na Bíblia marcionita para se crer na Trindade? Iremos descobrir isto mais adiante. É importante nos perguntarmos quando surgiu a doutrina da Trindade no cristianismo, quem foi o seu inventor e como ela era no começo. A tríade divina nem sempre foi um dogma católico. Na verdade, ela só foi oficializada pela Igreja após o Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. E não foram os padres apostólicos que a desenvolveram, mas sim teólogos que posteriormente foram condenados por heresia. Entre eles podemos contar Noeto, Praxéias e Sabélio. O termo Trindade também é controverso e, aparentemente, foi utilizado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da Igreja que viveu entre 160 e 225 depois de Cristo. O mesmo Tertuliano que escreveu um livro condenando a suposta heresia marcionita. O site Got Questions nos informa a esse respeito, abre aspas, parece que Tertuliano foi o primeiro a aplicar o termo Trindade a Deus. Tertuliano usa o termo em seu livro intitulado Contra Praxéias, escrito em 213, para explicar e defender a Trindade contra os ensinamentos de seu contemporâneo Praxéias, que defendia a heresia monárquica. A partir daí, podemos avançar ao longo de um século de discussões, cismas e debates da Igreja até chegarmos ao Concílio de Nicéia em 325, quando a Trindade foi finalmente confirmada como doutrina oficial da Igreja. Fecha aspas. O termo Trindade pode causar confusão à medida que dá a entender a existência de três deuses ou de três pessoas que compõem Deus. Se olharmos nas Escrituras, em nenhum momento Deus é referido pelo número 3, mas sempre pelo número 1. Em 1 Coríntios, capítulo 8 e versículo 6, o apóstolo escreve, abre aspas, mas para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e nós nele, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós por meio dele. Fecha aspas. Em Laodicenses, ou como é conhecida, Efésios, capítulo 4 e versículos 4 ao 6, o apóstolo escreve, abre aspas, um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Fecha aspas. Aparentemente, o apóstolo confessava a unidade absoluta de Deus, o que não significa que ele negasse a divindade de Cristo nem do Espírito Santo. Mas isso veremos mais adiante. Embora Deus seja único, isso não significa que somente o Pai possua atributos divinos.
Os modalistas, que foram uns dos primeiros a tratar desta questão teológica, acreditavam na unidade absoluta de Deus, mas que ele se manifestava de 3 modos diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são, respectivamente, o Deus Pai, o Filho de Deus e o Espírito de Deus. O Deus cristão, de acordo com a concepção modalista, seria formado por essa tríade, sendo que cada uma das 3 partes é uma prosópon de Deus. Prosópon é o termo grego para face. Segundo a Wikipédia, abre aspas, Sabélio usou o termo prosopa, que é o grego para faces, para descrever como a pessoa de Deus tem 3 faces. Esta ideia é encontrada em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 6. A glória de Deus exibida na face de Cristo. Fecha aspas. Qual seria o mistério por trás da natureza tripla de Deus? Vejamos a concepção dos modalistas sabelianos a este respeito. A Wikipédia nos informa, abre aspas, um modalista sabeliano diria que o Deus único se revelou sucessivamente ao homem ao longo do tempo, como o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito na santificação e regeneração. Fecha aspas. Um marcionita discordaria no ponto de que o Pai é o Deus da criação. Afinal, o Deus da criação é Jeová e não o Pai revelado por Jesus Cristo. De qualquer modo, o Pai existia no pleroma, só que não era conhecido pela humanidade antes da vinda de Cristo. Este teve que vir à Terra na forma do Filho para revelar o Pai, conforme está escrito no Evangelho do Senhor, na passagem correspondente a Lucas, capítulo 10 e versículo 22, como se segue, abre aspas, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho, e quem é o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Fecha aspas. Aqui vemos que o Pai era desconhecido antes da vinda do Filho, e que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. E o conhecimento do Pai só é dado àquele a quem o Filho quiser revelá-lo, o que significa que o conhecimento do Pai depende da fé no Filho, que é Jesus Cristo. É através desta revelação do Pai no Filho que os cristãos obtêm a sua redenção, que é sinônimo de salvação, resgate e salvamento. O Espírito também desempenha um papel fundamental no plano de salvação do Pai, porque é através dele que a Igreja recebe a sua santificação e regeneração, conforme o apóstolo ensina em Gálatas, capítulo 3 e versículo 2, a acolhida do Espírito se dá através da pregação da fé. Ele pergunta retoricamente aos Gálatas, abre aspas, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fecha aspas. A resposta é óbvia, pela pregação da fé. E quem foi o primeiro a pregar a fé? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqueles que ouviram-no e acreditaram em seu Evangelho receberam o Espírito. Portanto, a acolhida do Espírito é a terceira e última condição para que o plano de salvação do Pai se cumpra no cristão. O plano de salvação do Pai também envolve a adoção da humanidade, que até antes da vinda do Filho estava órfã.
Em Gálatas, capítulo 4, e versículos 4 ao 6, o apóstolo escreve, abre aspas, mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, para que comprasse os que estavam debaixo da lei, e nós recebêssemos a adoção. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando, Abba, Pai. Fecha aspas. Uma vez que fomos adotados, nos tornamos parte da família de Deus, conforme o apóstolo escreve em Laodicenses, capítulo 2 e versículo 19, como se segue, abre aspas, de modo que já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Fecha aspas. Vemos, portanto, que Deus teve que se manifestar de 3 modos diferentes para que o seu plano de resgate pudesse se cumprir. A palavra Trindade é obscura, mas a unidade absoluta de Deus manifesta em 3 faces diferentes e complementares é uma doutrina que, ao meu ver, é compatível com as Escrituras. Parte 2. Monarquianismo. Segundo a Wikipédia, abre aspas, o monarquianismo é uma teologia cristã que enfatiza Deus como um ser indivisível, em contraste direto com o trinitarianismo, que define a divindade como 3 hipóstases, que significa pessoas coeternas, consubstanciais, coimanentes e igualmente divinas. Durante o período patrístico, os teólogos cristãos tentaram esclarecer a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O monarquianismo se desenvolveu no século II e persistiu até o século III. Monarquianismo, do grego monarquia, que significa governo de um, e ismos, que significa prática ou ensino, enfatiza a unidade absoluta e intransigente de Deus, em contraste com a doutrina da Trindade, que é frequentemente criticada como triteísmo velado por não trinitários cristãos e outros monoteístas. Fecha aspas. Isso significa que a doutrina da Trindade foi criticada como triteísta, que significa a crença em 3 deuses, o que se configuraria numa crença politeísta. A palavra politeísmo deriva da união de 2 palavras gregas, polis, que significa muitos, e theos, que significa Deus. O politeísmo, portanto, consiste na crença e subsequente adoração a mais do que uma divindade. A acusação de triteísmo velado, direcionada aos trinitários, significa que os seus oponentes os acusavam de adorar 3 deuses de maneira subliminar e disfarçada. Sobre os monarquistas, isto é, os adeptos do monarquianismo, a Wikipédia nos informa, abre aspas, os monarquistas foram contestados pelos teólogos do Logos, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria. A visão trinitária ganhou destaque e foi adotada no primeiro concílio de Constantinopla em 381. O monarquianismo foi considerado uma heresia após o século IV. Fecha aspas. Sobre os 2 tipos de monarquianismo, a Wikipédia nos informa, abre aspas, 2 tipos de monarquianismo foram propostos,
o monarquianismo modalístico ou modalismo, que considera que Deus é um enquanto aparece e trabalha através dos diferentes modos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o adocionismo, algumas vezes chamado de monarquianismo dinâmico, que é uma visão teológica não trinitária do cristianismo primitivo, que professa que Jesus nasceu humano, tornando-se posteriormente divino por ocasião do seu batismo, ponto em que foi adotado como Filho de Deus. Fecha aspas. A seguir, iremos nos aprofundar mais no monarquianismo modalístico, que por vezes é chamado de sabelianismo ou simplesmente modalismo. Continua no próximo vídeo.